Bom dia, oitavo ano, tudo bom? Eu vou gravar aqui usando o celular, porque eu acho que vai ficar mais nítido para falar com vocês, né? Explicar essa matéria. A gente vai falar sobre polígonos regulares e circunferência. O que é um polígono regular? Polígono regular são aqueles em que todos os lados e todos os ângulos internos são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Então, por exemplo, esse triângulo aqui, eu tenho que os três lados desse triângulo possuem a mesma medida. E também os três lados. Deixa eu ver se tem como apagar. E tem como apagar. Assim também como os três lados desse triângulo possuem a mesma medida, né? No quadrado a mesma coisa, o pentágono a mesma coisa, o hexágono a mesma coisa. Todos eles possuem a mesma medida, tanto de lado quanto de ângulo, tá? Se vocês olharem aqui, ó, não é isso que eu quero. É isso aqui. Se vocês olharem, ó, tem dois risquinhos nos ângulos, significa que eles têm o mesmo tamanho. E no lado, a mesma coisa. Esses polígonos regulares, eles podem ser inscritos na circunferência. Ser inscrito na circunferência significa que eles são desenhados dentro da circunferência. Então, se você olhar essa primeira parte aqui, não é essa primeira parte aqui, ó, eu tenho polígonos regulares inscritos. Triângulo equilátero, pentágono, hexágono regular, o quadrado. E embaixo eu tenho os polígonos que não são regulares. Tem um quadrilátero que não possuem as medidas iguais. Eu tenho um pentágono que também não possui as medidas iguais. E tem um triângulo retângulo que também não possui as medidas iguais. Tá bom? Então, vamos continuar. Nós temos uma coisa chamada ângulo central e arco de uma circunferência. Então, se você olhar aqui, olha, um arco de uma circunferência é como se fosse um pedaço dessa circunferência. Então, ó, ele pegou, marcou dois pontos em cima da circunferência, o ponto A e o ponto B. E nesses dois pontos, ele definiu dois arcos. Esse arco que está rosinha, que é o arco menor, e esse outro arco aqui, que é o arco maior. Todos os dois arcos têm a mesma indicação AB. Mas, geralmente, quando a gente vai trabalhar com arco, quando especificam algum arco no desenho, o arco que vai ser usado, geralmente se destaca. Ou então, você dá preferência em usar o arco menor, quando não está destacado, tá? Aqui, o que ele falou? Quando, voltou. Esses dois pontos A e B coincidirem com as extremidades de um diâmetro. O que é o diâmetro, gente? Diâmetro é um segmento de reta que vai de uma ponta a outra, esse segmento de reta aqui, e ele passa exatamente pelo meio da circunferência. É um diâmetro. Então, quando eu tenho as extremidades desse diâmetro com ponto, o arco que se forma, esse arco aqui, ó, é uma semicircunferência, ou seja, metade de uma circunferência. E do outro lado, eu tenho a outra metade da circunferência, tá? Até agora tá bem simples, né, de se entender. Então, vamos lá, continuando. Nós temos o ângulo central, ó. Aqui eu tenho um ângulo central. Eu peguei um segmento de reta e tracei a partir do centro. A partir do centro, ó, esse segmento de reta, esse outro segmento de reta. Ele formou um ângulo. E esse segmento de reta partindo exatamente do centro da circunferência. Esse ângulo aqui é chamado de ângulo central.
central, 70 graus, foi marcado nesse ângulo aqui. E aqui nós temos uma relação. Olha, na figura abaixo, as 3 circunferências traçadas pelo ponto, centro do ponto, tá vendo que eles têm o mesmo grau, ó? É o mesmo segmento de reta, foi os mesmos segmentos de retas que foram traçados. E esse segmento de reta, a primeira abertura é de 45 graus. Então, aqui também dá 45 graus e aqui também dá 45 graus. Tudo dá 45 graus, ok? Aqui nós temos construção do quadrado inscrito. Isso aqui a gente vai usar compasso e régua. Então, eu não vou me ater a essa construção, tá? Depois, se por um acaso a gente voltar, a gente especifica melhor. A única observação que eu quero que vocês tenham é a seguinte. Uma circunferência, né? Isso aqui é uma circunferência. Então, nós temos uma volta de 360 graus. Então, se você vai formar um quadrado, um quadrado tem 4 lados. Então, cada lado desse quadrado, ó, eu peguei esse 360 e dividi por 4. Cada ângulo tem 90 graus. No hexágono regular, a mesma coisa, ó, 360 dividido por 6. Então, cada ângulo tem que ter 60 graus. Se eu fosse fazer um pentágono regular, eu ia dividir 360 por 5. Se fosse um triângulo regular, 360 dividido por 3. E por aí vai. Toda vez que eu falo de polígono regular construído dentro de uma circunferência, inscrito dentro de uma circunferência, a gente tem que se ater a isso. Os ângulos vão ter a mesma medida. Então, é só você dividir o 360 pela quantidade de ângulos que aquela figura geométrica tem. Então, para esse capítulo, tá bem simples. Eu vou passar os exercícios para vocês fazerem. Tem essas definiçõezinhas que vocês, na hora de for fazer o exercício, voltar nelas, mas está um capítulo bem simples, tá bom? E qualquer dúvida, vocês me perguntem.